Eu penso que é interessante a gente localizar momentos diferentes da FIAM e eu diria um primeiro momento é exatamente o momento anterior ou dos antecedentes da criação da FIAM Brasil. Porque se nós estamos celebrando 25 anos da FIAM Brasil, na verdade a FIAM tem 30 anos. Por quê? Em 1995, no escritório da Comissão Pastoral da Terra, em Goiânia, na época eu era secretário executivo da CPT, nos reunimos alguns membros da CPT com pessoas da FIAM Internacional, precisamente o secretário-geral da FIAM, que na época era o Michael Windfuhr, e o ex-secretário-geral, que era o Rolf Kuhnemann. Eles vieram para o Brasil para uma missão em torno de direitos humanos, mas tinham o objetivo direto de localizar entidades que pudessem ser parceiras na discussão, que pudesse gerar a criação de uma organização do tipo da FIAM. Daquela reunião, em 2, 3 momentos que nós tivemos reunidos naqueles dias, gerou-se, eu diria assim, a necessária condição e as bases para a criação da FIAM Brasil. Como é que se deu isso? Se deu basicamente, por um lado eu diria pela decisão política que nós tomamos de criar uma organização no Brasil com esse caráter de trabalhar o direito humano à alimentação, mas a forma como iria se dar isso, e de fato assim que ocorreu, nós viabilizamos um projeto de cooperação, assim chamado, cooperantes da CPT, vivendo na Europa e cooperantes da FIAM Internacional vivendo no Brasil. De modo que veio, num primeiro momento, um casal, Luciano e Cristina Wolff, e daqui do Brasil foi um ex-diretor e sua esposa, o Dieter Metzner e a Nadir Metzner. Com esse projeto de intercâmbio, que depois teve mais uma outra pessoa, que foi o Wilmar Schneider, que foi a segunda pessoa que foi do Brasil, também ele era dirigente da CPT na época, se consolidou, digamos assim, a criação das condições para a fundação da FIAM. Assim trabalhamos 95, 96, 97, 98 e de 97 para frente eu saí da Secretaria Executiva da CPT e me dediquei com mais tempo, mais intensidade para a criação das condições para a FIAM no Brasil. Aí, de modo que, naquele tempo, estávamos Luciano e Dieter e eu trabalhando aqui de um modo mais direto, e isso implicou basicamente em articulação com vários movimentos importantes do tipo Movimento Nacional de Direitos Humanos, a FASE, a plataforma Desk Brasil, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado em 98. Então, com esse conjunto de organizações e várias outras, nós fomos nos articulando, fizemos várias atividades e aí sim, em 2000 tínhamos um bom grupo, precisamente 17 pessoas que assinaram a ata de criação da FIAM Brasil no dia 26 de agosto de 2000. Mas esse antecedente é interessante por quê? Porque ele criou, digamos assim, todas as bases para que nós pudéssemos criar a FIAM. E veja bem, nós criamos em agosto e em outubro do mesmo ano já recebemos o reconhecimento da FIAM Internacional como uma seção da FIAM Internacional, porque tem todo um procedimento para ser feito. E isso foi muito rápido, por quê? Porque foi feito muito bem articulado com a própria FIAM Internacional e o Secretariado Internacional, de modo que nós já nascemos uma organização internacional, tanto como seção da FIAM Internacional, mas também pela habilidade na articulação com a FIAM Internacional. A assembleia, ela foi pequena. Por que pequena? Porque nós não tínhamos recursos. Eu paguei a passagem com as condições próprias. Dieter e Nadir foram de Cuiabá para Goiânia e nos reunimos na casa de Luciano e Cristina,
que eram os cooperantes alemães que estavam no Brasil ainda. Então foi uma celebração, eu diria assim, que selou a criação da FIAM, inteiramente baseada no voluntariado, na boa vontade, no sonho, numa aposta que isso iria dar certo. E não nos enganamos, de fato, deu certo essa aposta. Quero caracterizar esse momento como acreditar num sonho e investir nesse sonho e concretizá-lo. Eu acho que esse foi o primeiro momento. Nós tínhamos uma porção de inseguranças, mas elas foram todas superadas pelo ambiente favorável e as pessoas que assinaram a ata, porque várias pessoas assinaram a ata de fundação sem estarem presentes, elas tinham um grau de confiança naquelas pessoas que estavam criando essa organização. E aí nós tivemos um grupo mínimo necessário para consolidar a criação do ponto de vista formal, jurídico, digamos, e legal. Então, nós não tínhamos condições de, naquele momento, celebrar. Como é que nós celebramos? Logo na sequência, no fim do ano, quando fizemos a primeira reunião formal do Conselho Diretor, já, digamos assim, empossado com a documentação brasileira, mas também com a chancela da FIAM Internacional, como uma sessão. E aí sim, foi no restaurante, se bem me lembro, lá no Fogão, né? Foi um peixe na telha, lá no setor sul, saindo da casa da Cristina e do Luciano, no próprio setor sul, no centro de Goiânia, né? Poderia caracterizar assim, a primeira e a segunda fase da FIAM é a FIAM da casa, a FIAM em casa. A FIAM Internacional foi fundada na casa de Rolf Kuhnemann, cujo sótão da casa, por alguns anos, serviu de escritório da FIAM Internacional. Assim, a FIAM Brasil foi fundada em Goiânia e a casa de Dieter e Nadir Metzner, em Cuiabá, serviu como primeira sede, o computador deles, o telefone, a estrutura da casa deles foi também a estrutura que criou a primeira base para a FIAM. Aí começa um segundo período. A FIAM fundada e começa a atuar de um modo mais amplo. Num primeiro momento, com a ajuda pontual do Secretariado Internacional, com algum recurso, mas nós continuamos trabalhando com a base do voluntariado e de pequenos recursos. Na sequência, nós começamos a receber algum recurso de uma primeira agência de cooperação chamada 111111, a qual fomos muito gratos, e ela foi a primeira que nos ajudou, da Bélgica, essa organização de cooperação. E o que dá para destacar disso é que, além do nosso voluntariado, nós já podíamos viabilizar uma pessoa. E, além de viabilizar uma pessoa, 2 anos depois da fundação, nós já passamos também para uma sede dividida ou então compartilhada com o Centro de Saúde de Cuiabá. Lá ficamos por mais um tempo e daí sim, quando foi 2003, 2004 mais ou menos, transferimos para Goiânia porque entendemos que Goiânia seria uma região mais central, mais prática, mais acesso também para Brasília e para as relações, digamos, de viagens e contatos e atividades. Essa segunda fase, ela começou a se expandir bem, mas continuávamos tendo apenas uma pessoa na secretaria, que era o secretário-geral, e o nosso voluntariado. E assim crescemos até 2005. 2005 enfrentamos uma crise, que foi uma crise na gestão. Nós tivemos que recomeçar, do ponto de vista assim, do nosso trabalho, quase de zero, só na base do voluntariado dos membros do Conselho Diretor e de alguns membros a mais. Foi então que nós ousamos e, na relação com a cooperação, avançamos também para o acesso a um recurso que já permitia a criação de uma equipe na secretaria. Em 2006, reorganizamos,
localizados em Goiânia, então, numa sede inicialmente locada pela FIAM, mas na estrutura da CPT. No primeiro momento ocupamos uma salinha pequena, uma sala só. Gradualmente tivemos condições já de assumir uma segunda sala. Então também a ampliação do